Você quer ver uma solução de pneumática digitalizada conversando com um sistema de inteligência artificial? Então assista esse vídeo. 3, 2, 1. Okay. Bom, qual é o nosso setup aqui que está montado para essa experiência? A gente tem aqui um AMS, que é um gestor de ar comprimido, a gente vai ver ele com mais detalhes depois. Eu tenho aqui também o Buwise, que é um IPC onde está rodando um sistema de historiamento da Bearmind, também a gente vai entender um pouco mais, né? Eu liguei aqui nesse IPC um mouse, teclado e monitor somente para a gente acompanhar a operação, mas o IPC tipicamente trabalha lá na fábrica de forma isolada, sem necessidade de mouse e teclado. Esses dois caras estão conectados por uma rede local, né? Tem um switch em algum lugar aqui. Eu tenho a comunicação de rede chegando aqui no AMS, que a gente já vai falar mais dela. A alimentação dele é a parte, está chegando aqui. E a mesma coisa, o Buwise ali está sendo alimentado e conexão de rede na parte traseira. Esse aqui é o AMS da SMC. AMS significa Air Management System, ou Sistema de Gestão de Ar Comprimido, né? E ele é composto por vários elementos aqui que constituem uma solução do que a gente pode chamar de pneumática digitalizada. Essa ideia da pneumática digitalizada é a ideia de trazer para sistemas pneumáticos sensores, atuadores, inteligência e conectividade, né, de forma a trazer essa tecnologia tradicional que é pneumática para os benefícios todos da indústria 4.0. E é exatamente isso que o AMS faz, né? Então, a ideia do AMS é ser colocado no início de uma linha de ar comprimido, né, atendendo uma série de máquinas ou uma linha de produção um pouco maior, né? Então você pode ver que ele é bastante parrudo, né? Ele é feito para uma bitola, digamos assim, né, relativamente alta, ou seja, para uma vazão relativamente alta, e monitorar todo esse segmento de fábrica ou linha de produção. Ele tem alguns componentes aqui, ele tem uma unidade regulador de fluxo manual, mas também tem um regulador de fluxo automático, que vai ser bastante importante nele, esse segmento daqui. Ele tem um sistema de medição, onde eu vou medir vazão, pressão e temperatura do ar que passa por aqui, que é muito importante. E eu tenho aqui também um sistema de exaustão, né, de corte e exaustão para quando a gente desliga a linha, né, ele tem a possibilidade de desligar a linha e aí não só cortar o ar comprimido que chega, mas também despressurizar essa linha que está inativa. Todos esses elementos são controlados aqui por uma unidade inteligente, né, uma unidade que é quem faz a mágica acontecer, né, que é um dispositivo bem interessante. Essa unidade aqui ela é uma unidade que tem comunicação em rede. Esse modelo aqui em particular, dá para ver aqui em cima, está escrito Profinet, né? É um dispositivo que se comunica na rede Profinet, mas suporta também o protocolo OPC-UA. A gente vai ver que isso vai ser bastante importante aqui para o nosso setup. Como todo dispositivo Profinet que se preza, ele tem duas portas, né? Então eu posso estender isso aqui para outros dispositivos numa estrutura de barramento. Ele tem alimentação, né? Então ele precisa de uma alimentação adicional, na verdade precisa de uma alimentação, afinal de contas o Profinet não é alimentado, né? Então esse cabo de alimentação chega aqui pelo M12 embaixo. E na parte de trás dele, olha que interessante, ele é também um mestre IO-Link, né? Então eu tenho dois dispositivos que estão aqui nesse conjunto, eles já estão conectados, interagem com ele através do IO-Link. Eu ainda tenho duas portas IO-Link que permitiria adicionar outros sistemas, outros dispositivos para serem monitorados e controlados aqui pelo nosso AMS, né? Então essa aqui é a solução AMS. Aqui na minha mão está o Buwise, tá? Na verdade está na minha mão em um termo um pouco pesado, porque o Buwise, na verdade, aqui nos interessa é a aplicação de software que foi desenvolvida pela Bearmind, tá? Como todo software precisa de um hardware para rodar, existe aqui um PC industrial compacto, né, que é o que roda esse Buwise fisicamente no meu sistema. Mas o Buwise poderia rodar numa máquina que virtualiza outras máquinas, enfim, poderia rodar num monte de lugar, tá? Na solução mais simples que a gente pode ter, a gente tem esse hardware associado. Mas aqui nada mais, nada menos do que um PCzinho industrial onde roda o Buwise. Mas o Buwise o que é? O Buwise ele é a base para soluções de inteligência artificial da Bearmind, né? Então, como a gente sabe, quando eu falo de IA, quando eu falo de machine learning, tudo isso é dependente de dados. Então não adianta eu querer falar de inteligência artificial, de machine learning, se eu não tiver base de dados para treinamento, para análise. Então, para poder criar essa base de dados, é necessário ter uma aplicação que faça isso, e a aplicação, esse tipo de aplicação na indústria, muitas vezes é chamado de historiador, né? Historiador é um sistema com facilidade de visualização dos dados
e com capacidade de armazenar esses dados num banco de dados de séries temporais, de maneira que depois eu consiga consultar isso ao longo do tempo, ali considerando o timestamp de cada medida. Então, é isso que o BuWise está fazendo aqui na nossa aplicação, é isso que ele faz. Ele serve como um banco de dados temporal, visualização de variáveis, e com base nesses dados eu consigo, no futuro, adicionar aplicações de inteligência artificial. Bom, aqui a gente tem as telas que a gente desenvolveu rodando no BuWise, onde o objetivo aqui é fazer a comparação da situação de OMS não está sendo utilizado, ou não está atuando, né? Já está instalado para medir, mas não está fazendo uma atuação inteligente. E na hora que ele está atuando de forma inteligente, né? Então isso aqui ao longo do tempo vai gerar os gráficos de volume de ar, né? De vazão, na verdade, né? Comparando mesmo os intervalos de tempo com o OMS operando e sem o OMS operar. Aqui embaixo a gente tem um cálculo que está com valores aqui todos furados, porque a gente está sem aplicação da pressão nesse momento, mas a gente consegue visualizar dentro do intervalo de tempo qual é o volume de ar que foi consumido, esse volume convertido em potência elétrica, considerando aí as características do compressor. A gente também consegue trazer aqui o custo em reais, né? O custo em reais a partir da potência elétrica e do custo de energia. E também é possível fazer aqui o cálculo da emissão de carbono, né? Então isso permite com que a gente também veja a questão da economia em termos de redução de emissão de carbono e do impacto ambiental, né? A gente tem aqui algumas informações do sistema, né? As informações imediatas aqui, inclusive o modo de operação, ele está no modo OMS. E a gente tem gráficos desse modo de operação, né? Ele tem aqui os vários valores de status, aqui embaixo uma visualização um pouco diferente. A gente consegue ver aqui qual é o status dele, né, ao longo do tempo, de acordo com o status que foi setado lá através de comandos no OMS. E aqui a gente tem vários gráficos. Temos gráficos de vazão, além da vazão atual. Temos gráficos de temperatura atual também. Gráficos de pressão, né? E tudo isso ainda posso gerar um relatório. Então essa aplicação ela foi desenvolvida no BuWise para poder guardar os dados e apresentar os dados dessa forma, né? Como eu falei, fazendo um sistema historiador, e a partir desses dados no futuro é possível implementar sistemas de inteligência artificial. Bom, aqui a gente consegue acessar o OMS pela rede, né? Então ele tem ali um endereço, né? Se eu acesso esse endereço aqui no navegador, eu estou vendo uma página que roda dentro dele, onde eu tenho algumas informações, algumas configurações possíveis. Eu posso ter vários MS ligados em cascata lá, né, no mesmo dispositivo. No caso aqui eu estou vendo esse carinha daqui. E quando eu clico nele, eu caio aqui numa tela de informações, né? Então eu tenho a fotinha dele aqui com todos os seus elementos, conforme a gente explicou. Eu tenho uma série de parâmetros e comandos que eu consigo trabalhar, já vou chegar nisso aqui. Tem informações aqui, né, de volume de ar acumulado, vazão instantânea, temperatura, pressão, né? Todos eles estão zerados porque a gente não tem ar comprimido aplicado no sistema, no nosso teste. Eu consigo ver os parâmetros do sensor e eu tenho informações aqui do IO-Link, né? Então a gente tem ali dispositivos IO-Link que a gente consegue também acessar e configurar por aqui. Nos parâmetros gerais do sistema, eu vou olhar principalmente aqui no modo, né? Então eu consigo forçar o modo por aqui. Ele tem o modo operação, que é quando ele está em operação normal, né? Também o modo MS, que é basicamente a mesma coisa. O modo standby, onde ele trabalha com pressão reduzida, né? No momento de ociosidade da linha. E o modo de isolação, que é aquele onde ele corta o ar comprimido e despressuriza a linha. Então se eu vier aqui mudar para standby, por exemplo, e escrever parâmetros, a gente vai estar forçando nele essa condição, né? Ele vai passar agora, está no modo standby. Então, se eu mudar o modo de operação e, por exemplo, vier aqui no BuWise e atualizar os dados, a gente vai ver que agora ele está em modo standby, né? Ele atualiza aqui e a gente já consegue trabalhar. Eu posso ter, por exemplo, todos os modos de isolação, né? Nesse caso aqui agora a gente vai estar cortando o ar. Então, é bem interessante que a gente consegue, através do navegador, acessar as informações e trabalhar o que é necessário, né? A gente tem várias outras configurações aqui, né? Tem as configurações do APC, para que a gente possa acessar essa informação remotamente, tem certificados de rede, informações de rede, né? O endereço IP, a porta que ele tem lá, né? Que ele tem, enfim, todas as configurações necessárias à rede, inclusive as configurações de usuário.
Bom, e o que esses sistemas fazem em conjunto aqui, né? A gente falou dos seus recursos, mas qual é a função deles? Bom, começando pelo AMS, a ideia do AMS é ser um sistema de gestão e economia de ar, né? Então ele permite, primeiro, monitorar as variáveis de entrada de ar de uma linha de produção ou de um segmento, um setor da fábrica, e a partir disso a gente consegue muita coisa interessante, mas ele também permite fazer o controle de consumo de ar dessa linha. Então, basicamente, ele tem 3 modos de operação. Ele tem o modo operação, que seria a linha ou a máquina rodando de forma plena, né, com totalmente a sua capacidade, realizando suas tarefas. Ele tem um modo stand-by. Qual que seria do modo stand-by? Aquela máquina ou aquela linha, por algum motivo, parou. E aí, a ideia é que quando eu ativo, né, eu mando o comando para ele que eu estou no modo stand-by, o que ele vai fazer? Ele vai reduzir a pressão na linha. Então ele tem um controlador de pressão, né, um regulador de pressão digital aqui. Esse regulador de pressão vai reduzir a pressão da linha, reduzindo assim o consumo em stand-by da máquina. E na hora que a máquina volta a operar, eu imediatamente volto para as condições de pressão pré-setadas e ele vai e opera normalmente. Além disso, se eu tiver uma parada efetiva de máquina, né, então não estou dando um stand-by, né, não estou estando ocioso, eu estou parando mesmo, seja para uma manutenção, seja porque, por exemplo, acabou o turno. Então ele tem um outro modo de operação que é o modo desligado mesmo, né, e esse modo desligado, ele vai fazer o quê? Ele vai cortar a alimentação de ar daquele segmento. E além de cortar a alimentação de ar, ele vai ter um sistema de despressurização, aí por questões de segurança, para garantir que daquele ponto para frente a pressão está zerada. Com isso, os estudos mostram ali que isso pode chegar até 60% de economia de ar, né, considerando essa operação inteligente e atribuindo ar quando é necessário, quando não é, reduzindo pressão ou mesmo cortando, e dessa maneira fazendo uma otimização do consumo de ar comprimido da fábrica, né? Bom, esses são os modos de operação do AMS do ponto de vista da economia de ar, né? Mas ele está monitorando esse sistema, né, através principalmente do medidor de vazão, pressão e ar comprimido, além de outros sensores que eu posso associar a ele, dado que ele tem essa entrada, né, essas entradas IO-Link, porque ele é um mestre IO-Link. Essas informações todas, elas estão na nossa aplicação comunicando com o BeWise através do protocolo OPC. Então, olha só, eu poderia ter um PLC conversando em Profinet com esse cara para poder fazer comandos relacionados ao processo, mas ao mesmo tempo eu tenho o OPC UA servindo para poder extrair informações do processo. Então, o meu BeWise aqui ele vai saber qual modo de operação que ele está, se ele está em stand-by, se ele está em operação, etc. E ele também vai estar monitorando as variáveis de pressão, vazão e temperatura do ar. Através desses dados, a gente consegue fazer um monte de coisa interessante. A gente consegue, por exemplo, estabelecer o consumo de ar, né, o volume de ar consumido, e até atribuir custo desse ar, né, através de algumas contas que a gente pode fazer relacionando o consumo do ar com o custo energético, elétrico de produzir esse ar nos compressores. E com isso a gente pode, por exemplo, atribuir uma precificação por peça produzida, né? Eu tenho todas as informações aqui, eu falo, olha, nesse turno fabricamos 1.352 peças com um custo total de tanto, portanto o custo por peça do sistema de ar foi isso. Eu posso somar isso, por exemplo, ao monitoramento de energia elétrica e atribuir também o custo energético. Então eu consigo ter uma informação muito mais apurada do processo. Além disso, eu posso usar isso para sistemas de manutenção. Então, uma das coisas interessantes aqui é um sistema de manutenção sobre demanda ou até preditiva, podemos dizer, né? Porque o BeWise, ao acompanhar as informações de pressão e vazão, né, consumo de ar, ele consegue primeiro apresentar isso e aí visualmente eu poderia ver se tem uma coisa fora do especificado. Por exemplo, em stand-by ter um consumo maior do que o previsto e isso gerar um alarme para mim. Isso é um primeiro passo. Mas o passo mais interessante é o seguinte, a BeMind, na verdade, tem uma aplicação de detecção de anomalia, que é uma aplicação de IA, né, de inteligência artificial, que consegue analisar uma série, né, uma longa série de informações e aprender o que é o comportamento típico, o comportamento correto daquele ambiente, né? Então eu posso casar não só os dados do AMS, como outros dados, por exemplo, vindos de um PLC, para falar o que está atuado, o que não está, quais sensores estão atuando, que parte do processo está acontecendo, e ele vai aprendendo esse contexto. E aí, quando eu tiver uma anomalia, ou seja, se eu tiver um vazamento
e o consumo de ar aumentou mais do que deveria, ou se eu tiver um atuador que por algum motivo parou de funcionar ou está funcionando errado por algum entupimento, portanto está consumindo menos do que deveria, essa anomalia ela é detetada de forma automática através dos sistemas de inteligência artificial. E aí eu consigo, portanto, usar a inteligência artificial para poder atuar junto a um sistema pneumático e fazer com isso um sistema de manutenção preditiva ou manutenção sobre demanda, né? Lembrando que a ideia do AMS não é ligar esse cara em 2, 3 válvulas, é ligar ele numa máquina complexa ou mesmo numa linha de produção. Então estou falando de uma quantidade muito grande de dados, de padrões de vazão aumentando e diminuindo em diversos sistemas, né? Então não é simplesmente estabelecer um limiar, é entender um comportamento típico e detectar anomalia nesse comportamento. Isso a gente só consegue utilizando inteligência artificial. Bom, então, essa aplicação que a gente demonstrou aqui, inicial, ela traz 2 conceitos muito interessantes que a gente cada vez mais vai ver na indústria. O primeiro é essa ideia da pneumática digitalizada, que é a aplicação de sensores e atuadores inteligentes, e tudo isso ligado com conectividade em redes industriais, como Profinet, Ethernet IP e o IO-Link, que está chegando forte também, né, para poder criar ambientes de sistemas pneumáticos cada vez mais eficientes, mais robustos e mais econômicos. Outra tecnologia que está aplicada ali também, né, é, digamos, a base para se pensar numa tecnologia de inteligência artificial, que é o historiador, né? Então, a partir do historiador, eu crio uma massa de dados que permite fazer treinamento, que me permite fazer análises, que me permite fazer modelagem, né? E todas essas aplicações que podem ser feitas com inteligência artificial se baseiam em ter inicialmente um sistema de historiamento, né? Armazenamento, apresentação dos dados numa perspectiva temporal, né? Então, essas 2 tecnologias juntas permitem coisas muito interessantes, né? Seja a economia que já é dada pelo sistema AMS, pela sua própria proposta, seja através de manutenção de forma preditiva e detecção de anomalia que a gente pode conseguir misturando a tecnologia do AMS com a tecnologia de inteligência artificial e machine learning. E aí, o que você achou desse vídeo? Se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar e considere se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito. E também deixa aí seus comentários, dúvidas, o que você achou dessa tecnologia, que benefícios que você enxerga nisso que a gente viu e como você acha que a inteligência artificial vai chegar cada vez mais na indústria. Esses comentários aí que promovem discussão, engajamento, fazem muito bem para que esse vídeo chegue a mais pessoas.